Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda novamente, espero que vocês estejam bem. Bom, vocês sabem qual é a história do sabão? Alguém já parou em algum momento da vida para perguntar, ou se perguntar, né, de onde vem o sabão? Muitas vezes quando a gente fica parado, ocioso, a gente tem várias questões para se fazer, mas acho que dificilmente alguém para pensar de onde vem o sabão. A não ser que você seja um químico, alguém vinculado, né, a esse tipo de trabalho, que venha se questionar, né? Eu, particularmente, nunca havia pensado de onde vem o sabão. A gente vive num sistema de produtividade e que as coisas vão acontecendo no automático e pouco a gente para pensar a origem das coisas, né? Como o nosso curso de extensão é sobre a produção de sabão, uma das questões levantadas por essa equipe, né, que está propondo o curso, foi pensarmos de onde vem esse sabão. Como eu deixei descrito no histórico, né, da minha formação, dentro de um dos arquivos que enviei anteriormente, eu sou formada em pedagogia. Tenho pós-graduação em Educação e Diversidade, tenho mestrado também em Educação, mas toda essa minha formação ela vem pensada dentro da formação de professores e não especificamente em uma área afim. A pedagogia, como vocês sabem, é uma área muito ampla, né? Para alguns cientistas, ela é uma ciência da educação. Então, a gente estuda fenômenos educativos. E então, eu nunca tinha parado para pensar de onde vem esse sabão. E aí, diante desse curso, diante dessa pandemia, né, que nos impôs aprender algumas coisas, então a gente também está aprendendo algumas questões para trazer aqui para vocês. E hoje eu vou trazer um pouco dessa história do sabão, de onde vem o sabão. Bom, uma das origens, né, diante de várias teorias e vários estudos históricos, não tem uma data específica e nenhum local de onde vem esse sabão. Mas alguns estudos têm sim aproximadamente, né, algumas datas e alguns lugares de onde o sabão pode ter surgido. Ele surge inicialmente não como uma função higiênica, né, para a limpeza de um objeto ou do próprio corpo humano, mas surge como uma espécie de medicamento, de uma pomada para curar ferimentos da pele ou outras feridas, e até mesmo como uma forma de utilização para estética, para arrumar o cabelo, mas não surge com essa finalidade que nós conhecemos hoje, da higienização, né? E aí, os estudos vão dizer que, datado a partir de 2800, né, antes de Cristo, né, já havia na região da Mesopotâmia, lá na Babilônia, né, alguns registros, né, vestígios a partir de estudos arqueológicos, de que aquela sociedade da Babilônia, que foi uma sociedade altamente complexa, né, extremamente desenvolvida em diversos aspectos econômicos, culturais, religiosos, uma sociedade até hoje, né, muito estudada por historiadores, foram descobertos alguns vestígios de cilindros contendo dentro do seu recipiente, né, alguns vestígios de uma espécie de uma gordura, uma pasta branca, né, que se parecia com o que a gente conhece como sabão. E os estudos vão indicar que esse sabão, ou essa espécie de sabão, né, que não se chamava assim naquele momento, que a partir do período que surge o fogo, né, na pré-história, as pessoas faziam a caça, né, dos animais para se alimentar e traziam para onde eles moravam, né? E aí, ao fazer essa caça e também a queima dessa carne para alimentação, a gordura desses animais, elas iam pingando, né, em cima das cinzas e formando uma espécie de uma pasta gordurosa, né? E a mistura dessa gordura com a cinza e também com a água da chuva formava uma espécie de um coalho branco. E esse coalho branco depois foi sendo experimentado, né, em feridas da pele ou outras doenças, e até mesmo para uma questão estética, para modelagem de cabelos, né? Os estudos vão mostrando isso.
E aí essa primeira espécie de sabão ela vai surgir como mais como uma finalidade farmacológica, medicinal, do que para a higiene, né, da pessoa e do corpo humano. Tá? Então, os estudos vão mostrar um pouco esse primeiro surgimento. Posterior a isso, a gente vai ter alguns registros, né, a partir do século XIII, século XIV, né, o uso, isso muito posterior, né, esse primeiro surgimento dessa espécie de sabão, o processo de produção, né, do sabão em algumas regiões da Europa, né, para uso da limpeza, da higiene. Porém, esse uso de limpeza e de higiene tinha alguns tabus, principalmente na Idade Média, quando havia um forte domínio, né, da Igreja Católica, especialmente, um certo cuidado, né, um certo medo e receio de utilização do sabão no corpo nu, porque o corpo nu era considerado uma espécie de paganismo, né, quem ficava nu. Então, até mesmo para os banhos, quando foram surgindo, esses banhos foram feitos com camisolas, com roupas, né, e posterior que foram sendo utilizados sem a roupa, né, com o fim da Idade Média. Mas o sabão surge dentro desse período dentro de uma produção em grande escala, e a partir daí que foi sendo utilizado para fins de higiene pessoal, né? Porque antes disso ele pouco era utilizado para essa finalidade, tá? Bom, então o que é o sabão, né? A gente falou um pouquinho dessa história. O sabão nada mais é do que o resultado de uma reação química entre algumas substâncias, né? Geralmente entre a gordura e um alcali. O que é o alcali? O alcali ele é uma substância encontrada nos metais alcalinos, como o sódio, o potássio e outros. Posteriormente, nós teremos um momento específico com um profissional da área de química, né, que tem um conhecimento mais aprofundado, para tratar como os ingredientes que a gente vai utilizar na produção dos nossos sabões, como que esses ingredientes reagem quimicamente e se transformam naquilo que a gente utiliza e chama de sabão, tá? E aí também uma outra questão sobre a origem, né, do nome sabão, interessante que eu encontrei, fala que ele deriva do Monte Sapo, que é uma região da antiga Roma, né, na Itália, e que tem uma região com esse nome, com essa nomenclatura, né? Já outros estudos vão falar que o nome sabão deriva da França, né, que tem uma longa trajetória aí de estudos na área dos cosméticos, né, dos perfumes, que são muito famosos, né? Mas a gente sabe que dentro tanto da ciência quanto da história, existe uma disputa, né, de discursos e da produção de quem produz isso ou produz aquilo, como o criador, né, de determinados objetos, de determinadas ciências. Então, a gente não tem exatamente essa informação, né, de onde que surge a nomenclatura, mas sabendo que havia já na Babilônia, né, esses registros, então a gente percebe a Babilônia, né, localizada no Iraque, né, na Ásia, não é na mesma região europeia, então a disputa ali também pelo discurso, né, de quem produz, os primeiros produtores desse sabão é também o discurso que vai predominar posteriormente na sociedade, né, para utilizar-se desse debate, né, para outras questões, para domínios de povos, etc., né? Então a gente não vai adentrar nesse debate também, porque não é a finalidade, mas para a gente trazer algumas informações que nós achamos pertinentes sobre o surgimento do sabão, tá? E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês já tinham pesquisado sobre o sabão, a origem do sabão? Vocês já tinham parado para pensar como esse sabão pode ser prejudicial ou pode beneficiar a saúde humana? Vocês já pararam para ler o rótulo de um sabão, para saber quais substâncias contém naquele produto que você está consumindo? E vocês também já pararam para pensar
que determinados produtos, né, dessa área de higiene podem ser altamente prejudiciais ao meio ambiente, né, dependendo das substâncias utilizadas? Eu gostaria que vocês respondessem essas questões no nosso grupo do nosso curso. O que vocês pensam a respeito disso, né? Se vocês já tinham lido, tido a curiosidade de saber um pouco sobre o sabão e também se conhecem esses benefícios ou os malefícios que essas substâncias químicas podem trazer tanto ao planeta, né, e consequentemente à vida humana também. Tá joia? E a gente se encontra no grupo daqui a pouco. Um abraço!